Olá pessoal, meu nome é Josué, atualmente sou MCP em .NET. Nessa videoaula estaremos dando continuidade na parte de serialização que nós começamos na videoaula anterior. Então para isso eu vou estar continuando aqui nesse mesmo projeto, onde eu vou estar colocando mais dois botões para que a gente possa estar serializando um objeto. Então eu vou criar aqui mais dois botões no nosso formulário. Posso até fazer uma cópia desses dois, né? Já temos aqui o texto mais ou menos. E a ideia aqui vai ser para serializar e desserializar um objeto. Então nós vamos criar também uma classe para que a gente possa estar ilustrando aí os conceitos. Vamos só organizar aqui um pouco mais. E aqui vai ser para serializar um objeto. Ok. E o outro botão também vai ser para desserializar um objeto. Ok. Então para isso eu preciso criar uma classe, né? Então vou criar aqui no meu projeto uma nova classe. Posso chamar aqui de produto, uma classe produto, por exemplo. E aí eu vou colocar aqui nela apenas duas propriedades de exemplo para a gente começar. Então eu vou botar aqui, por exemplo, o valor e vou colocar também a quantidade, por exemplo, para a gente poder ilustrar, né, os conceitos. Então, duas propriedades, ok. Está dentro da classe, né? Minha classe está aqui, então as propriedades aí. Ok, feito isso, eu posso vir agora aqui no meu código cliente e começar a escrever a parte de serialização desse objeto. Então, gente, conforme eu mencionei na videoaula anterior, a serialização do objeto vai seguir os mesmos conceitos dessa serialização aqui de uma outra informação qualquer, ou um tipo primitivo, qualquer coisa que você queira. Então, a gente pode partir desse mesmo conceito inicial para poder estar serializando aí a nossa instância da classe. Então, veja bem, inicialmente eu também preciso criar um arquivo, tá? Nesse caso eu vou mudar o nome do arquivo e vou chamar ele de objeto serializado, tá? Vou dar o mode.create e da mesma forma eu vou criar o meu objeto binário formato. Ok, só que agora eu não vou mais passar o textbox1 aqui, eu vou passar uma instância da minha classe produto, que foi a classe que nós acabamos de criar aqui no nosso projeto, na nossa aplicação. Então eu posso simplesmente vir aqui e dar um new produto, passar os valores de cada propriedade. Então, por exemplo, eu posso passar aqui valor, por exemplo, de 10, quantidade 5. Ok. E aí aqui agora, olha, eu posso passar essa minha variável P, porque conforme nós já vimos, esse parâmetro aqui é do tipo object. Olha só. Olha lá, tipo object. Então eu posso passar qualquer coisa. Feito isso, com essas linhas de código aqui, eu já consigo serializar a minha classe, teoricamente. Desse jeito que está, ele ainda vai me dar um pequeno erro quando eu mandar serializar. Então, eu vou botar aqui só para a gente poder ver. Porque às vezes o pessoal cai muito nesse erro, né? E aí às vezes não consegue, ficar meio sem entender o que aconteceu. Então, eu vou clicar aqui no nosso botão para serializar um objeto. Vejam bem, vai dar o erro na linha onde eu mando serializar. Olha lá, ele deu Serialization Exception. Na verdade, o que ele está me dizendo com isso? Que a classe a qual eu estou tentando utilizar aqui para poder ser serializada não possui a assinatura correta, ou seja, ela não está preparada para que alguma instância dela seja serializada. Para isso, eu tenho que vir aqui na minha classe produto,
fazer uma pequena alteração. Eu preciso dizer, na verdade, que ela é serializable. Preciso colocar esse atributo de classe assinando que qualquer instância dessa classe vai poder ser serializada. Então, feito isso, eu já posso rodar novamente e ele não vai mais dar erro. Vamos clicar aqui, tá lá, serializei o objeto, provavelmente deve ter mais um arquivo, tá lá, olha, objeto serializado. Então, vou pedir para abrir aqui com o Notepad, conforme nós fizemos com o anterior. Olha lá, conforme nós falamos, quando nós formos serializar um objeto, as informações vão ficar bem mais difíceis de ler. Então, nesse caso aqui, olha, você realmente não consegue identificar direito quais são os valores, quem é quem aqui. Então, quanto mais complexo for aqui o seu objeto, né, quanto mais informações ele tiver, mais complexo vai ser para você tentar ver de alguma forma aqui pelo Notepad. Então, para serializar o objeto, é essa parte. Vamos abrir aqui agora para a gente poder desserializá-lo. Então, vou fechar a aplicação aqui. Vamos voltar agora. Desserializar o objeto. Aqui é a mesma lógica que nós usamos para desserializar uma informação. Então, mais uma vez, vou partir desse código de exemplo e vou estar fazendo as alterações necessárias. Nesse primeiro caso, como nós já sabemos, o arquivo que eu tenho que abrir aqui é o objeto serializado. Objeto serializado. .dat. Vou nomear aqui de novo para ficar igual. Objeto serializado. Ok. Feito isso, eu posso, aqui na hora de desserializar, a mesma coisa, fazer o cast para um tipo produto. Então veja bem, eu posso simplesmente declarar uma variável aqui do tipo produto e na hora de desserializar, fazer simplesmente o cast para produto. Vejam bem, nesse ponto eu já posso consumir o meu objeto que estava serializado aqui dentro com os mesmos valores que ele tinha quando ele foi serializado, ou seja, vai ter a propriedade quantidade com o valor 5 e a propriedade valor vai possuir o número 10. Então eu posso pegar esses valores e colocar na nossa caixa de texto ali do formulário. Podemos aproveitá-la para poder visualizar aqui os valores. Eu posso simplesmente pegar p.valor, separar aqui com uma barra da outra propriedade, que seria p.quantidade. Pois bem, com esse código nós já conseguimos ilustrar a parte de desserialização. Então, vamos colocar para rodar para consultar. Então, olha lá, o meu objeto já está serializado. Vou serializar de novo. Está lá, olha, o valor 10, quantidade 5. Vou desserializar. Está lá, colocou o valor primeiro, que foi o número 10, conforme nós vimos. E depois colocou a quantidade, que foi o valor 5, segundo valor. Então, com isso, com essa lógica, eu consigo serializar e desserializar qualquer objeto na minha aplicação dentro do seu sistema. Então, o mais importante é você ter esse atributo de classe serializable. Tá? Então, para a gente finalizar aqui, mais um detalhe é o seguinte: caso eu tenha na minha classe algum campo que eu não queira serializá-lo, por exemplo, vou colocar aqui um campo calculado que seria o total, né, vamos supor. Então, vou colocar aqui campo total para que a gente possa estar ilustrando esse último conceito. Ok. Vamos lá. Qual é a ideia aqui agora? Eu não quero serializar o meu campo total, tá? Ele vai ser, teoricamente, ignorado sempre que eu serializar uma instância dessa classe. Para isso, eu coloco aqui mais um atributo, que é, no caso, o non-serialize, que é um atributo para esse tipo meu aqui, para essa minha variável aqui de instância, a minha propriedade. Nesse caso, eu posso fazer o seguinte: sempre que uma instância dessa classe for desserializada, eu posso criar um método para que ele seja executado. Nesse caso,
eu preciso estar implementando uma interface que se encontra dentro de um namespace. Nós vamos adicionar aqui agora o runtime.serialization. Aqui dentro eu posso implementar uma interface que é o callback da deserialização. Veja bem, essa interface vai fazer com que eu implemente um método chamado onDeserialization, que vai receber aqui um object como parâmetro, tá? Vai receber um object, e eu posso estar aqui dentro fazendo qualquer coisa que eu precise sempre que uma instância for deserializada. Nesse meu caso, eu vou simplesmente repassar o valor da variável total. Então veja bem, eu vou fazer total recebe quantidade vezes valor. Ok. Tá. Baguncei aqui, né? Só corrigir ali. Foi até demais. Vou voltar aqui. Então aquele método que nós vamos implementá-lo, ele vai simplesmente recalcular o valor daquele campo que não foi serializado. Naquele exemplo ele não precisava ser. Então, olha, eu posso aqui simplesmente estar retornando o valor que eu quero. Então, como é um valor calculado, eu não precisaria estar serializando essa minha propriedade. Então, eu posso simplesmente vir aqui e remontá-la sempre que um objeto for deserializado. Então, veja bem, aqui no nosso código cliente, assim que eu deserializar, eu posso também consumir aquela nossa propriedade nova, que seria, na verdade, o total. Então, eu posso botar aqui mais uma barra para que a gente possa estar visualizando o total. Então, vou botar para rodar. O objeto já está serializado com os valores 10 e 5, né? Então, como aquela minha propriedade não é serializada, ela é simplesmente calculada quando um objeto daquele é deserializado, eu já posso clicar aqui e o valor aparece corretamente para mim. Olha lá, a multiplicação entre 5 e 10, valor 50. Então, essa aqui foi a última ideia para que a gente possa estar encerrando esses conceitos da parte de serialização. Então, o principal é você ter aqui o atributo de classe serializable, e caso você tenha alguma propriedade que você não queira serializar, você utiliza o non-serialized. Caso você queira executar algum método, sempre que uma instância for deserializada, você vai implementar a interface iDeserialization callback, sobrescrevendo o seu método onDeserialization. Tudo bem? Então, obrigado a todos. Até a próxima.